Em tempos, sempre surge um jogo indie que acaba se tornando a moeda do momento, e um desses casos recentes é Poppy Playtime. Um jogo de puzzle e terror feito pela Mob Games, lançado para computadores e mais tarde para celulares, e que é um jogo dividido em capítulos. O primeiro capítulo lançou no dia 15 de outubro de 2021, e o segundo em 5 de maio de 2022, além dos próximos capítulos que serão lançados em breve. Mesmo só ter tido 2 capítulos lançados, já foi o suficiente para conseguir uma popularidade absurda, que rendeu milhares de vídeos no YouTube, produtos e até mesmo um filme. E tudo isso aconteceu em um espaço de tempo menor que um ano. Uau, isso é realmente surreal. Mas afinal, esse sucesso é merecido. Pois já tivemos múltiplos jogos indies de terror fazendo sucesso no passado. Seria esse apenas mais um que copiou a fórmula do sucesso que deu certo? Bem, por isso estou fazendo esse vídeo. Essa é minha análise de Poppy Playtime capítulo 1 e 2. Lembrando sempre que todo conteúdo a seguir baseado na minha opinião e não tenha problema se discordar de algo. Aviso dado, vamos para a análise. Poppy Playtime capítulo 1 conta a história que você é um ex-funcionário de uma antiga empresa de brinquedos chamada Playtime Company. Você recebe uma fita VHS e uma carta. Na fita VHS você vê um comercial antigo de um dos brinquedos mais famosos da Playtime, a boneca Poppy. Mas o vídeo estranhamente acaba com uma imagem estranha de uma flor desenhada na parede. E na carta dizia que era para você ir para a antiga fábrica da empresa para achar essa flor, pois os funcionários que desapareceram naquele lugar estão vivos ainda. Então você vai para a fábrica, e o jogo começa. É claro que a história não é só isso. Como de praxe em jogos indies de terror, o jogo tem uma história super complexa que conta a história da empresa e de como tudo chegou naquele estado. Essas informações da história não, principalmente mostradas nas fitas que podem ser encontradas pelo mapa. Eu não irei explicar a história, pois ela, como FNAF, é muito extensa e difícil de entender, mas acho que isso é um ponto positivo e que fez o jogo se manter vivo. Pois metade dos vídeos sobre o jogo é teoria sobre a história, que realmente é misteriosa e interessante em te deixar com perguntas sobre o que está acontecendo. Então acho que eles fizeram um belo trabalho nesse aspecto. Mas agora vem a parte mais importante, o gameplay e a ambientação. A ambientação desse jogo é fantástica, o tema de fábrica abandonada desse jogo é muito bom, além da trilha sonora que ajuda muito também. Agora o gameplay. Durante o jogo você vai encontrar esse objeto chamado de Grabpack que irá te ajudar a resolver os puzzles, que também é mais um ponto positivo do jogo, pois eles são muito bem feitos e divertidos. Mas eu sei o que você está pensando, você está sentindo falta de eu falar de algo, esse algo que fez o porquê desse jogo ser tão assustador. Sim, eu estou falando do Oogie-Boogie. Ele é o principal inimigo desse capítulo. Ele é um brinquedo gigante que tinha o objetivo de abraçar as pessoas que estavam no local. No começo, ele finge de estátua, mas ele some logo em seguida, para apenas no final do jogo, ele começar a te perseguir na ventilação, e essa foi a parte que fez esse jogo ficar popular, por ser muito assustadora. Além da ventilação ser bem claustrofóbica, o Oogie-Boogie é muito assustador, com esses dentes enormes que se você for pego por ele, você tem sua cabeça devorada em uma morte brutal. E, para adicionar sal à ferida, tem certas partes da perseguição que o jogo deixa ele chegar perto de você só para te deixar ansioso. Não é à toa que todo mundo tremeu nessa parte. Até eu, quando joguei pela primeira vez, eu senti muito ansioso e tensão nessa parte. O Oogie-Boogie é sem dúvidas a melhor parte do jogo, um vilão que parece fofo no começo, mas que fica inacreditavelmente assustador no final. E isso é perfeito. Bem, no final, após você aparentemente matar o Oogie-Boogie, você acaba chegando no local onde você queria, que vale ressaltar que tem esses brinquedos enforcados pela cabeça, algo que deveria ser assustador, mas já perdi todas as minhas cuecas na parte do Oogie-Boogie e por favor, sem comentários sobre o que eu falei agora.
Continuando, você entra na porta, aonde acaba, encontrando a Poppy presa, você a liberta e o capítulo acaba, e esse foi Poppy Playtime capítulo 1. Uau, simplesmente uau. No fim, acho que esse jogo mereceu seu sucesso, por ter tudo que um jogo de terror precisa. Ambientação, trilha sonora assustadora e medo, além dos ótimos puzzles, é claro. Por isso, eu dou nota 8 para esse jogo, o único motivo para que eu não dar uma nota mais alta para o jogo, pois ele tem apenas 20 minutos de duração. Sim, 20 minutos. Os devs do jogo lançaram o capítulo 1 como se fosse uma demonstração mesmo, para ver se o pessoal iria apoiar ou não a ideia, e tenho certeza que eles não esperavam o sucesso. Assim, a Mob Games se tornou uma empresa gigante. Fizeram múltiplos produtos de Poppy Playtime, desde bonecos até NFT. Não irei me aprofundar, pois já disse que irei evitar as polêmicas nesse vídeo. O importante é que esse jogo ficou no topo do mundo, e para o segundo capítulo eles tinham a obrigação de mostrar a verdadeira experiência do jogo, e que ele iria ser bom de fato. Demorou um pouco, mas depois de meses chegou. Poppy Playtime capítulo 2 chegava ao O capítulo 2 de Poppy Playtime obviamente já é muito maior que o primeiro. Enquanto o primeiro tinha 20 minutos, esse já tem 2 horas. Não é à toa que o primeiro capítulo teve que ficar de graça após o lançamento desse. Mas continuando, esse capítulo se passa logo após o fim do primeiro. Você e a Poppy acham o Game Station, o lugar onde crianças órfãs visitavam para brincar no local, e lá tem um trem que leva para fora da fábrica. Entretanto, Poppy é capturado pelo monstro desse capítulo, a Mommy Longlegs. Aonde ela faz um desafio que você teria que vencer os 3 minigames do local para ganhar a passagem de trem e ter a Poppy de volta. Mas caso você perca ou trapaceie, ela irá comer seus órgãos, e ela já é muito mais assustadora que o Oogie Boogie. Agora, deixando a história de lado, para a gameplay, esse capítulo tem todas as mecânicas do primeiro e o aprimora. Agora existem troféus colecionáveis escondidos pelo mapa, que apesar de não te dar nada por coletar todos por enquanto, ainda são bem divertidos de se procurar. As fitas, que além de estar em maior quantidade, tem algumas delas que têm gravação real. Não só isso, também existem arquivos pelo jogo, que assim como as fitas, dão detalhes da lore. E por fim, os gráficos e a ambientação ficaram simplesmente fenomenais aqui. Agora estão muito mais bonitos e a ambientação te dá mais medo agora. Apesar de por causa disso, aconteceu o maior problema desse capítulo, que eu irei falar mais tarde. Agora partindo para a gameplay, no começo do jogo você acaba perdendo a mão vermelha, para depois ser substituída pela mão verde, que possui o poder de mover eletricidade de um lugar para outro por um tempo limitado. E com ela, você vai abrir portas, ligar em máquinas e outros puzzles pelo jogo. E vou ser sincero, tive bastante dificuldade com os puzzles no começo, achava eles difíceis demais, mas com o tempo, eu acostumei e acabei achando-os tão bom quanto o primeiro capítulo. Mas o prato principal da gameplay são os 3 minigames que você enfrenta durante o jogo, são eles: Vaca Boogie, Musical Memory e Statue. Cada um tendo um monstro diferente a enfrentar, e eles são muito bons. Ok, você deve estar cansando de eu só elogiar o jogo, não é mesmo? Pois bem, lembra que eu falei antes de que toda a beleza gráfica desse jogo causou um erro gigantesco? Então, isso é sobre seu lançamento desastroso. Claro, o jogo não tava nem com 5% da quantidade de bugs igual ao Security Breach, mas teve e foi notável. A performance do jogo estava péssima, toda hora o jogo travava ou o som simplesmente parava de funcionar, tendo que reiniciar o jogo algumas vezes. Além de que qualquer coisa que você fazia que o jogo não queria, ele quebrava facilmente. Para você ter ideia de tão ridículo que o jogo tava de quebrado, tinha um bug que impedia você de avançar o jogo. Imagina você ir comprar o jogo no dia do lançamento só para ficar preso em alguma parte do jogo. Uma pena que todos esses problemas dava para ser resolvidos em apenas uma semana de adiamento. Até eu, que só foi jogar o jogo dias depois do lançamento, tive alguns problemas com isso. E por causa disso, o jogo ficou com notas negativas na Braille.
Ok, a maioria é mesmo sobre as polêmicas do Devos, e pelo amor de Deus, será que dá para falar do jogo sem citar essas polêmicas? Cof cof, mas voltando. Mome Long Legacy é sem dúvidas a minha segunda parte favorita do jogo. Qual foi? Esperava que eu falaria que era a melhor. Pois a melhor parte foi a Kissimici, uma personagem apresentada nesse capítulo, que quando ela aparece parece o Uji para te assustadora, mas só para depois te ajudar e sumir logo em seguida. Isso foi lindo. Além de ser maravilhoso para teorias, é um momento muito climático e misterioso. Mas voltando para Mome Long Legs, junto com a Kissimici, elas são a melhor parte do jogo. E ela conseguiu ser mais assustador que o próprio Uji. Pois apesar de já causar medo no começo, ela, ao passar do jogo, fica mais louca aos poucos. Até que no final, ela vira essa coisa perturbadora que me daria fácil pesadelos à noite, em uma perseguição muito, mas muito mais assustadora que a do primeiro capítulo. Só para que no final, ela ter uma das mortes mais brutais possíveis, que sem ironia, acabou me traumatizando. Só para, ok, vou tentar parar de dizer isso, mas esse jogo só me surpreende. Mas voltando, uma mão misteriosa acaba pegando os restos da Mome, essa mão provavelmente sendo de um monstro dos futuros capítulos. Bem, você salva a Popin, e porra, todos os brinquedos nesse jogo termina com I. Então você vai para o trem, aonde você ouve a voz da Popin, dizendo que não vai nos deixar ir, dando a épica traição esperada mais inesperada. Ela muda o percurso do trem, que faz o trem entrar em uma velocidade absurda, que faz ele cair. Você consegue sobreviver, tendo um pouco de visão do local que você irá para o próximo capítulo, a creche. Falo isso pois o capítulo acaba com um dos finais mais tensos que eu já vi, e esse foi Puppy Playtime capítulo 2, que apesar de um lançamento complicado, ele já é muito melhor que o primeiro em todos os sentidos. Maior, puzzles melhores, mais coletáveis, mais inimigos e mais terror. Por isso dou um 9 para esse capítulo, tem suas falhas, mas é tecnicamente uma experiência muito melhor. Enfim, esses foram meus pensamentos sobre os 2 primeiros capítulos. Quando lançar os outros, irei fazer uma continuação desse vídeo. Mas até agora, acho Puppy Playtime um ótimo jogo, eu até concordo na parte que ele não é uma obra-prima, pois existem muito indies, principalmente de terror melhores que ele. Mas ainda assim, acho um jogo muito bom. Mesmo não gostando da More Games por motivos que, nesse ponto vocês já devem saber, devo confessar que eles fizeram um ótimo trabalho ao criar um jogo com puzzles divertidos, com uma lore fica e ter muito terror no meio. Espero muito que os próximos capítulos sejam melhores, e que essa adaptação de filme seja boa. Enfim, acho que é isso que eu tinha para falar do jogo. E vocês? O que acham de Puppy Playtime, um jogo bom que mereceu sucesso ou um jogo horrível que nunca deveria ter existido? Fale nos comentários, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Eu sou o Senhor Ligeiro, e até a próxima. Tchau!